Boa tarde, eu sou de grupo de autoajuda para dependente químico, há 11 anos como frequentadora e há 6 anos como coordenadora. Eu não posso falar pelo resto do Brasil, eu posso falar pelo grupo que é daqui do DF, então eu vou usar uma estatística do meu grupo, tá? Entre os meses de abril e junho, último trimestre que a gente contabilizou, o meu grupo atendeu 398 assistidos, tá? É aqui no DF. Dentro desse mundo que participa do grupo, tem gente que começou pela maconha, tem gente que começou pelo álcool, tem gente que começou pelo remédio, porque lá a gente atende viciados em dependentes de remédio, álcool, drogas e cigarro. Então, tem gente que começou pelo álcool, tem gente que começou pelo remédio, tem gente que começou pela maconha. O que acontece? Eu vou falar, como a gente aqui vai discutir a maconha, eu vou falar só do perfil do usuário que frequenta o grupo. Todo mundo que está lá quer sair. Primeira coisa, porque o grupo é aberto, é voluntário, as reuniões são semanais, duram 1h30, sábado de manhã, não é qualquer um que se dispõe a chegar 8 horas da manhã para tratar das suas dificuldades. Então, é aberto. E ninguém recebe nada para estar lá, nenhum voluntário. É tudo voluntário. Tá? Todos os que chegam lá tentando sair da maconha têm mais ou menos o mesmo tipo de histórico. Problemas escolares, ficaram atrasados ou largaram os estudos. Problemas familiares, acaba batendo de frente com a família. Principalmente com irmãos que não são usuários. Costumo dizer que o irmão é o primeiro a enxergar o usuário dentro de casa. Os pais demoram um pouco mais. Outro perfil que eu estou falando tudo, que a gente no grupo trabalha com estatística, tá? A média que eles ficam... Porque lá a gente trabalha ele ficar sem usar, né? Quanto mais tempo ele ficar sem usar, melhor para ele que está tentando sair. A média do usuário de maconha de ficar sem usar é 15 dias. Ele não consegue, a média, não consegue ficar mais de 15 dias sem usar. Com relação, tratou-se aqui muito do argumento da violência, né? A questão da violência, o pessoal do grupo enxerga da seguinte forma: bandido é bandido. Hoje ele é traficante. Se acabar se legalizar tudo e acabar com o mercado paralelo, o bandido vai migrar de atividade, porque o uso de drogas é um problema de saúde pública, não é um problema de segurança. Porque, assim, o bandido não é porque o cara é traficante, aí regularizou lá, vou abranger aqui, regularizou tudo, legalizou tudo, barará, o Estado administra tudo. O bandido não vai virar e vai dizer assim: poxa, eu não vou poder mais vender droga, agora vou ter que fazer um concurso para carteiro, né? Não existe isso. Bandido, é questão de segurança pública. Tem que ser tratado com segurança pública, porque ele vai migrar de atividade como já migrou séculos e séculos e séculos. Quando aperta num lado, ele vai e migra para outro. Esse cara não quer sair da violência. Isso é outro problema. O problema da droga é de saúde pública. O que eu acredito é que o Brasil tenha hoje, sim, muitas formas de tratar o usuário, só que elas estão mal aplicadas. Sempre que chega lá no grupo um usuário pedindo internação, que seja de uma comunidade carente, que não tenha condição de pagar pela sua internação, eu sempre pergunto: você foi ao CAPS-AD? Que é um dos caminhos para você conseguir se tratar e internar. O grupo que eu participo é um outro caminho. E quem passa pelo CAPS-AD sempre fala a mesma coisa: aquilo ali não funciona. Por isso que eu vim parar aqui no grupo de vocês. Esse ano,
a gente conseguiu, não sei se porque esse ano é ano de eleição, né? Também tem isso. Eu estou esperando ver como vai ser ano que vem. Mas esse ano, a Senad e o GDF, porque eu só posso lidar com o GDF, eu não sei como é no resto do país, tá? A Senad e o GDF abriu vaga à torta e à direito para internação de quem quer se internar. Mas eu estou nesse grupo há 11 anos, há 6 como coordenadora, e só estou vendo isso acontecer esse ano. Eu estou esperando como vai ser ano que vem. O que eu enxergo é que existem formas já de se tratar, a maconha já é descriminalizada, já tem vaga em clínica para... clínica não, comunidade terapêutica, mas é mal aplicada. O que está acontecendo é que o governo não está conseguindo aplicar com as ferramentas que ele tem hoje. Lá no grupo, quando começou essa discussão aqui, eu abri lá no grupo, como eu sou coordenadora, eu posso propor um tema no grupo. E eu propus a eles a gente discutir o que eles querem com relação à legalização, nessa linha de raciocínio. Nenhum foi a favor. E aí eu perguntei, olha, senador, eu não estou lidando com pesquisas, eu não estou lidando com nada de estatística, eu estou lidando com o que eu vejo dentro do grupo que eu participo há 11 anos. O que acontece? Perguntei, falei assim, aí, 398 pessoas eu atendi nos últimos 3 meses. Bom, eu falei, por quê? Aí eles disseram assim, eu não quero ter mais facilidade, eu preciso sair disso, eu preciso ter dificuldade. Eu estou aqui relatando quem quer sair, tá? Não estou relatando o resto, porque eu não conheço a realidade do resto, eu conheço a realidade de grupo de autoajuda para dependente químico. Então, quem está nisso e está desesperado para sair, não quer, porque ele não quer facilidade. Bom, com relação ao medicamento que se falou aqui, eu queria falar um pouquinho que nesses grupos de autoajuda, ninguém é fechado à questão do medicamento, mas eu acho que tem que ser muito bem analisado essa questão do medicamento. Porque eu, por exemplo, fiz 3 idas à Califórnia. Eu viajei 5.000 quilômetros na Califórnia, analisando a situação da Califórnia. Lá é uma mentira. Qualquer um chega lá e compra o cigarro de maconha. Por isso que eu acho que é o seguinte, se é para legalizar, para quem precisa, aquela história da criança que apareceu em todos os jornais, aquele medicamento, a base da cannabis, tem que ser analisado para ser regulamentado. É outra coisa. Não é o mundo da Califórnia hoje que eu fui a São Francisco há 20 anos e voltei lá dentro desse meu intuito de entender os lugares onde estão legalizando. Voltei a São Francisco há 3 anos, chorei. A metanfetamina tomou conta. Eu tinha que disputar o banheiro público com o usuário de metanfetamina, porque, como é injetável, demora um pouquinho. E aí eu tinha que disputar esse tipo de coisa. Então, assim, foi triste ver São Francisco para mim, que conheci há 20 anos e conheci agora. Bom, e eu queria falar 2 coisas. Eu acho que a única forma democrática da gente discutir esse tema... São Francisco é regulamentado? É por plebiscito. O senhor leu aí, eu falei aí, o senhor leu na lista de perguntas, ontem eu mandei uma delas, foi uma das primeiras perguntas que eu mandei ontem por volta de meia-noite. Eu acho que a única forma democrática é o plebiscito. E eu queria convidar o senhor, como é aqui no DF, o grupo é semanal, a visitar e conversar. Conversar. É um micromundo? É um micromundo. Mas é um micromundo. O DF, ele tem essa capacidade de juntar muita gente de muitos lugares do Brasil. Eu mesma estou em Brasília há 15 anos, mas eu sou do Rio. Eu tive muito contato com o pessoal da Central Única das Favelas. E o pessoal da Central Única das Favelas fez uma pesquisa com o morador de favela. E o morador de favela, 60% não quer regulamentação, legalização de nada. É um dado que está com o pessoal da CUFA, se eu quiser acessar eles são super abertos,
Mas é isso. Obrigado. Eu passo a palavra ao pastor Marlan Gustavo. Bom dia, né? Nós não almoçamos ainda, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Heráclito diz que tudo flui. Quando você entra no rio e sai, tanto o rio como você é diferente. Eu estou saindo daqui diferente, mas muito decepcionado. A partir do momento que eu vejo o Coronel Jorge, que conta uma história que perdeu 3 irmãos para o tráfico, não ter uma opinião definida quanto ao tráfico. Não foi para o tráfico, eles foram assassinados, não em outras circunstâncias. Então, em memória a esses policiais, o senhor tem que ser definido. Porque o que nós estamos propondo aqui é que nós vamos transformar os traficantes em empresários. E nós vamos premiar aqueles que mataram os nossos irmãos, defendendo o missionário da justiça como empresários. A partir do momento que eu vejo o senador, e hoje eu não vou te elogiar, senador, está em dúvida quanto a um assunto desse, o senhor que foi por muitos anos legislador, governador de estado, senador por muitos mandatos, não tem uma opinião. Então eu pergunto, e o que o senhor fez quanto a isso? Porque o problema é muito sério. O maior problema aqui não é o tráfico, o maior problema não é o usuário, o maior problema é que os nossos governantes precisam, uma garotada, fazer um abaixo-assinado de 20 mil nomes para a gente politizar um processo de destruição nas nossas cidades. Quantas emendas que o senhor colocou? Quantos professores o senhor ouviu? Nós estamos em que lugar hoje? São pessoas que não descem mais no submundo, não vão visitar o Arapuanga, não vão visitar as 500 lá, o Recanto das Emas, não vão visitar mais o nosso submundo, como a querida falou, o micromundo, e vamos fazer uma audiência pública num lugar como esse, elitizado? Não, faça lá. Escute as mães que perderam seus filhos, escute os irmãos que enterraram seus irmãos, escute as professoras que vão passar da aula para 40 alunos noiados. 2 mais 2 é 5. É isso que nós queremos para o nosso país? Nós queremos hoje profissionalizar o assassino? Como nós queremos profissionalizar a prostituta? Quer dizer que o pipoqueiro não tem dignidade? O churrasqueiro não tem dignidade, mas a nossa prostituta tem, e agora o traficante é que vai ter? Nós precisamos passar a curar o nosso país. O senhor, como meu representante, servidor público, o senhor já deveria ter tomado alguma providência como servidor e curado a nossa nação. Existem 2 tipos de corrupção. A primeira corrupção é a que a gente conhece, é a ativa. Mas existe uma que é o maior mal, é a omissão, que ela é passiva, de homens que foram eleitos por nós, que precisam de milhares de jovens para poder provocar uma audiência e legalizar o mal no meu país e enterrar a minha honra, a minha dignidade de milhares de pais e mães que perderam suas filhas. Coronel, seus irmãos não gostariam disso, porque eles morreram para me defender. Morra para defender a honra deles. É só isso. Eu quero responder ao pastor que, em primeiro lugar, como cristão, o senhor devia me perdoar pelas minhas falhas. Não, perdoar não é da boca para fora. Da boca para fora todo mundo perdoa. Perdoar é entender que eu reconheço que não sei como vencer a guerra com as drogas. Não sei, reconheço isso. Me perdoe por essa minha falência. Agora eu confesso que eu tenho dificuldades em entender alguém que tem tanta certeza como o senhor de como enfrentar o problema da droga, porque nós estamos fracassando. Se não tivéssemos, não estávamos aqui, gente. Se o problema não existisse, a gente não estava aqui. E o senhor sentado e falando. Depois, não me considero omisso. Primeiro, por causa da minha luta por muitos problemas. Segundo,
que eu estou lhe ouvindo. Se eu fosse omisso, eu estava agora 12h30 almoçando com a minha família, pastor. E eu estou aqui lhe ouvindo. E ouvindo os outros, e aceitando um debate de centenas de perguntas que chegam. Não me chame de omisso. Então vamos descer Não me chame... a quem realmente tem a resposta? E estamos indo... Porque aqui está muito elitizado. Não, a resposta está em todo canto. Está elitizado? O senhor se considera elite? Ou representa o povo? Não, mas custou muito para estar aqui. Não custou. Desculpe. O pobre não sai. O pobre não sai da isso eu cidade tô de acordo. satélite para estar aqui. Isso, mas nós Não vamos sai. lá. Sai, pessoal! Não, Sai. mas eu vou lá. A gente tem ido lá, mas essa é a audiência do Senado. Então eu exijo que me trate com respeito e peço que me trate como cristão. Pela minha fragilidade de estar em dúvidas sobre como enfrentar essa tragédia da droga. Não tenho a sua certeza. Então, eu quero apenas pedir respeito, porque não sou omisso, e como cristão, pedir que respeite minha fragilidade. Eu não sei, gente, qual é a melhor maneira de enfrentar essa tragédia da droga. Claro que eu sei que é através da educação, mas como? Aonde? E não estou convencido de que a liberação, regulamentação vai resolver, mas não estou convencido a olhar os dados de que a proibição está conseguindo, nem de que a polícia está conseguindo. Eu sei que a polícia está morrendo, mas conseguindo eu não sei. Bem, eu passo a palavra agora, ainda faltam 2 aqui. Eu passo para o Eclanildo Nascimento. Elianildo Nascimento, sou advogado. Primeiro eu queria parabenizar e louvar o senador Cristóvão por ter, e até já respondendo a indagação, o processo legislativo demanda que efetivamente haja as discussões dos temas com a sociedade através também de audiências públicas. Estas proposições daqui do Senado em discutir um tema que é de uma complexidade e tão grande, e já denota a falta, que não é omisso, denota que a sociedade é chamada e está aqui, e não é só ir lá no campo, porque a sociedade representada está aqui representada. Então, nesse contexto, eu fico muito feliz em ter o senhor, o senador, ter ficado como relator dessa discussão. Particularmente, eu sou advogado, trabalho, tenho uma militância na área de direitos humanos vinculada à temática muito específica de diversidade religiosa e combate à intolerância, e a gente convive com todos os segmentos. Eu sou muito pragmático e vejo que, sinceramente, é uma percepção que já denota esse processo não irá passar, muito pouco provável que haja algum, inclusive na próxima legislatura, alguma aprovação ou algum avanço nesse sentido. Por quê? Porque o Congresso está, essa pulverização de segmentos tem posições chamadas conservadoras, e que isso não vai, a discussão não vai avançar. Aqui são 3 pontos que estão sendo discutidos. Especificamente da questão do uso recreativo, que aí eu faço um contexto, que aí eu me somo o Estado, até para desenvolvimento de políticas públicas, ele o faz a partir de análise de dados, a partir de um conhecimento. Isso pressupõe já há algum tempo, vem se estruturando dessa maneira, a partir de um conhecimento, no mínimo, de como andam, como estão as coisas na ponta. Aqui foi mencionado e aí eu concordo com isso, que acho que é o maior entrave na aprovação de uma eventual proposta. Não, vamos esquecer os argumentos moralísticos, mercadológicos, porque esses aí são... mercadológica, a droga no mundo gera mais de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares por ano. Sem falar o que se move a indústria do cigarro e a indústria do álcool. Então, é uma coisa... E falar em questão de morte, existe muito...
aqui uma assunção de causas como um time de futebol, né? Sem muito aprofundamento das questões no concreto, onde você envolve a temática de segurança pública, onde você tem uma perspectiva extremamente complicada de atuação. Falo isso por trabalhar na temática de defesa do Estatuto do Desarmamento, falo isso em função de que indústria de armas financiam diversas figuras aqui, inclusive de bancadas religiosas, para defender os interesses de jogar arma na rua. Então, isso, e que serve ao tráfico e entre outras tantas coisas. Ali sem falar nos helicópteros com 500 quilos de cocaína por aí, né? Então, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Então, há essa discussão é necessária, porque o Estado ainda, e aí uma questão, uma definição minha, no campo da questão do uso recreativo, entendo que o Estado ainda não tem condições de efetivamente ter uma visão concreta de como isso se atua na ponta. Claro, temos interesse, vamos falar de mercadológico, dos grupos, comunidades terapêuticas, que na sua maioria são grupos religiosos, que também querem ter maior e buscam recursos nesse sentido para receber para esse tipo de tratamento. Tudo bem, mas isso é uma coisa que devemos também reconhecer. Agora, lembramos também que no campo do álcool, mais de 50 mil vidas se perdem por ano, e dessas, mais da metade são por conta, isso os dados do DataSUS, esses são dados comprovados, por conta do uso do álcool na direção. Então, cigarro nem se fala, são tendo bilhões e bilhões, além das vidas, bilhões e bilhões de dólares ou reais que se perdem nesse contexto. Então, existe na sociedade uma hipocrisia imensa. Eu me lembro, década de 60, a questão da droga. Estados Unidos, OEA, discutindo sobre, já prevendo que iria acontecer um boom com questão da cocaína e beleza. Onde é que se produz? Peru, Colômbia, beleza. Propostas. Vamos substituir a produção que existe lá, que é aí entre as questões culturais, por produtos que possam ser comprados pelos países ricos ou os países mais fortes do grupo da OEA. Quantas vezes... Agora, para isso, teria que haver o apoio desses países. Quantas vezes essa proposta saiu do papel? Jamais. Estados Unidos, Canadá, especialmente os Estados Unidos, eles sequer botaram um tostão, $1 sequer, para investir nisso. Então, você vê, é uma hipocrisia muito grande da sociedade, sem você colocar e discutir os temas, sem você ter uma perspectiva dos nuances, na profundidade dos nuances, que envolve saúde, que envolve educação, que envolve segurança pública. E eu acho que aqui o único consenso nessa temática é que a prevenção. Todos são favoráveis à prevenção. Aqui, o único consenso que eu pude perceber aqui nas falas é essa, a prevenção, tá? Que caminhos eles têm trabalhados? Então, aí entra a questão do Estado em si. Quais as estruturas que nós temos? Estão funcionando? Não estão. Por que não estão? Aí entra todo um conjunto que esse sim deve ser a causa, o trabalho a ser direcionado para, em um segundo momento, vamos discutir aqui agora, beleza, essas discussões, essa temática de legalização ou não o uso recreativo. Isso é uma posição minha. No campo medicinal, eu acho que para nós que estamos aqui sentados, por exemplo, essa menina que está com o caso que a família teve que entrar, é muito fácil a gente estar falando aqui, beleza, nós somos contra, beleza, mas e os tantos casos que efetivamente usam, necessitam de determinado substância ou elemento que tem na coisa, que são tratados e são comprovados. Vocês estão negando a essas pessoas e essas famílias o direito de um tratamento? Então, nesse aspecto, eu acho que é uma incoerência muito grande. Nós não podemos falar por nós, mas não podemos falar pela vida do outro, nesse contexto. Então, são questões diferentes, você vê a complexidade do problema. São questões diferentes. Não adianta você dizer, legal, hoje colocar numa tábua rasa aqui a questão como... Não é isso. São questões diferentes. E aí, esse posicionamento, acho que o motivo dessa discussão aqui, e trazer o pessoal de segurança pública, é importantíssimo. Importantíssimo essa discussão, porque como é que atua lá na ponta, quem é que é o fornecedor, quem é que ganha hoje com... É maconha que o cara compra com $5? $1 que chama dólar de maconha nos locais? R$5? Sim. Sim, é dinheiro, tudo bem. Eu sei, é dinheiro. Beleza. Mas o grosso hoje, esse é onde é a questão. O nosso maior problema hoje, esse mais indiscutível, é a questão do crack em si.
crack, derivado, subproduto da produção da cocaína, que entra por aí. Então, você tem o que é que nós vamos priorizar? Então, é esse onde entra. A lei, uma eventual aprovação, estará atuando naquele ponto específico onde está pegando mais hoje. Então, questão mercadológica e interesses os mais vários, seja interesses do alcoólico, da indústria no governo Dilma, aqui é o governo do PT e Dilma, criaram-se aumento de impostos com relação ao cigarro, que está sendo progressivo. Cada vez mais, a cada ano, vai ter um aumento progressivo do consumo de cigarro. Houve uma diminuição, mas lá colocada, ninguém sabe o que é que vai se prever lá na frente. Então, antes de tudo, para até discutir uma questão de política pública, tem que se ter mecanismo de avaliar o que é que existe, o que é que não existe, para poder a coisa avançar. Então, eu agradeço essa oportunidade, falar de questão de posicionamento. É isso que entendo e creio que essa é uma discussão, repito, que creio não vai passar aqui, por conta e aqui ficou bem correlação de forças das questões, mas não por essas questões que eu elenquei, que são as mais importantes. A debate aqui termina sendo no avan, de uma discussão sem dados, sem pensar o que vão ser políticas públicas, quais responsabilidades de Estado para com todos. Usuários, não usuários, sociedade como um todo. E que sociedade nós vamos querer para daqui a 10, 20, 30 anos, né? Então, muito obrigado e um abraço a todos. Eu agradeço. Estamos quase terminando. Agora é o Fábio Carvalho. Depois. Não está? Não. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos, à mesa. Bom, meu nome é Fábio. O senador, agora há pouco, leu a carta, né? Referente que minha esposa enviou, da minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade, ela chama Clária. Ela tem a síndrome de Dravet, né? Não sei se muita gente conhece, porque é um pouco diferente da síndrome que a ANI, né, que o pessoal mais tem contato aqui em Brasília, né, uma síndrome diferente, e é uma síndrome degenerativa também. Minha filha começou a ter crises com 5 meses e meio de idade, então bebê, tá certo? E são 17 internações, foram muito tempo em hospital, né? 17 internações, 11 delas em UTI, 2 atelectasias, 3 paradas respiratórias, fora medicamento que você tenta controlar a crise, quase estava indo para fazer hemodiálise, porque complica, teve refluxo, hipotonia, tem cicatriz no braço, porque teve que retirar um pedaço do músculo para saber a origem da hipotonia. Tudo que vocês imaginarem, desde bebê, eu corri atrás. Exames, erro hematometabólico, o que mais? Ácido orgânico urinário, até conseguir fechar, no final do ano passado, aí, a síndrome de Dravet. Só que, com muito acompanhamento médico e tal, já venho tratando a síndrome há uns 3 anos, mesmo sem o diagnóstico estar fechado. E é engraçado, né, ver essa mobilização, né, contra, a favor, porque é o seguinte, quem sente isso na carne, tá certo, que é complicado, né? Eu poderia estar me escondendo atrás dessa briga, coisa que eu não estou fazendo. Por que eu sou a favor da regulamentação? Vou explicar por 2 motivos. Num primeiro momento, eu, como a maioria dos pais, eu trouxe de forma ilegal, tá? A seringuinha dos Estados Unidos, tal, comecei a dar para minha filha, então, esse tipo de coisa. Bom, primeiro, eu não teria condições de dar continuidade a esse medicamento, esse tratamento à minha filha, porque isso é muito caro. A princípio, ele sai $500, você trazendo legal, tá certo? Cada seringuinha daquela é $500. Se eu, aí transformando para o real, minha filha tem 11 anos, pelo peso, altura, tal, isso e aquilo, precisava de 3 seringuinhas daquela. Então, isso aí ia passar R$ 1.500.
Dólares, isso, desculpa, dólares. Aí, se eu transformar isso em reais, né, com toda a burocracia que foi me pedida pela Anvisa, né, tudo bem, consegui a receita, a prescrição, tal, tudo que pediram eu fui atrás. Isso aí ia me tornar R$ 8.700. Eu não teria condições de arcar com isso, pessoal. Aí, eu comecei, através de um amigo, né, que eu me reservo de falar quem o óleo CBD in natura, da planta que todo mundo conhece aí, que está todo mundo, né, falando dela, né? Então, e esse óleo rico em CBD, lógico, a semente certa, eu não sou nenhum irresponsável de dar qualquer coisa para minha filha, mesmo porque eu estou atrás disso desde 5 meses e meio, né? E através de um óleo in natura, hoje eu dou 5 gotinhas para ela, e eu vou começar a responder algumas coisas que não que tá em anexo, né? Em abril, quando eu comecei, primeiro, qual foi a preocupação? Fazer todos os exames da minha filha, todos, porque eu drogo ela desde dos 5 meses e meio, né? Hoje, antes do CBD, ela já tomava o Gardenal, Frisium, Topiramato e um que eu importo também, que é o Kepra, não tem no Brasil, tá? Também, são 4 remédios, ok? Então, eu sempre vi minha filha dopada. A única vez que eu não vi minha filha dopada foi que eu marquei um vídeo EG e a neuro em consenso com o hospital, vamos tirar todos os remédios. Ela teve 15 crises de uma vez e foi para a UTI. Então, quer dizer, eu sempre vi minha filha dopada, sempre à base de remédio. Tá? Então, esse negócio de drogar, eu drogo minha filha desde 5 meses e meio. Começa por aí. Então, essa é a minha briga. E, a partir do CBD, a minha filha começou a ganhar qualidade de vida. Por quê? Minha filha ficava sentada, de frente para uma televisão, não tinha ânimo para nada. Tá? Hoje, ela anda pela casa, ela brinca com o cachorro da vizinha, vai lá, briga com o cachorro, sabe? Ela dança, tá? Esse é um primeiro passo que aconteceu com o avanço do CBD. O outro, posso até falar da reação, porque no começo que eu comecei a dar o CBD só deixou ela sonolenta, tá? Só foi isso que aconteceu em relação ao CBD. O olhar dela, que ela tinha aquele olhar caído, você vê que é devido ao remédio. Eu não tirei nenhum remédio, pessoal. Eu só acrescentei o CBD, quero deixar isso bem claro. Por enquanto, eu não tirei nenhum remédio. Mas o olhar dela já mudou. Ela tem um olhar firme, vivo. Inclusive, na escola, ela começou, sabe? Para alguns aqui, pode não ser nada, tá? Mas ela já começou a copiar a palavra da lousa, coisa que ela não fazia. Entendeu? Para alguns pode ser nada, porque ela tem 11 anos de idade, está no primeiro ano, vamos se chamar assim, né? Mas para mim é uma vitória, entendeu? Para mim é uma conquista, para mim, para minha esposa, né? Para o meu filho, tá? Que eu tenho um filho também de 20 anos, então para nós é uma conquista, nós estamos conquistando. A Clária, ela tem um outro problema também, que, calor. Né? Se ela está em um lugar fechado, muito quente e tal, desencadeava a crise. Né? E também hoje, com CBD, isso aí ela começou a transpirar. Nunca transpirou na vida dela. Com CBD ela começou a transpirar. A palma da mão, a sola do pé, já começou a fazer esse efeito. E para não me prolongar também, que eu sei que, né, quase 1h da tarde, né? Senador, daqui a pouco também tem que almoçar, né, senador? Não é fácil. Mas falar o seguinte, pessoal, em abril, ela teve 12 crises com a introdução do CBD. Em maio, tá todo isso aí tudo acompanhando, tá? Em maio, ela teve 7 crises. Em junho, ela teve 3 crises. Em julho, ela teve 1 crise. Tá? Uma outra coisa, a Clária dormia através de espasmo. Minha esposa dormia de mão dada com ela, com medo, né? É normal, esse instinto de mãe. Aí hoje, cessaram, assim, diria para vocês, 90% esse espasmo.
ela tinha apneia, você tinha que ir a noite inteira, minha esposa, tá acordando para arrumar uma posição para poder dormir, né? Que ela, tipo, sabe, engasgava, sei lá. Hoje, a menina dorme bem. Então, pessoal, eu sou a favor da regulamentação para que eu possa, tá? Como outras famílias que eu tenho contato lá fora, eu não estou jogando conversa fora para ninguém aqui, se quiserem depois a gente pode estar conversando sobre isso, que fazem o remédio para os seus filhos. E depois que eu entrei nessa briga, por causa da minha filha, eu vi outras pessoas que precisam também. É o caso da esclerose múltipla, do câncer, é o caso, sabe, de dores, nossa, sabe, é um mundo que você começa a ver e vai, pô, meu, você não imaginava que seria dessa forma, tá? Então, é por isso que eu sou, assim, a favor da regulamentação, sou a favor do cultivo, né? O que eu posso falar em relação a isso, tá? Que para mim está sendo de uma grandeza grande, né? E se eu tiver o que eu estou fazendo, sabe, for errado, tá? Eu vou continuar errado. Sabe, se eu pegar o remédio dessa forma, sabe, for tráfico, eu sou traficante, tá certo? Mas eu sempre vou, sabe, pelos meus filhos, pela minha família, eu sempre vou atrás do melhor. Muito obrigado, tá? E uma boa tarde a todos. O último inscrito é o Luiz. Boa tarde, professor, senador, boa tarde. Meu nome é Carlos Pena Brechanini, estou vindo como cidadão, sou mestre em Ciências Públicas pela Universidade de Brasília, mesma universidade do professor senador Cristóvão, a quem eu tenho muita honra de ter sido contemporâneo. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o senador não está sendo omisso, quero deixar isso bem claro, porque esse nunca foi um assunto fácil de ser tratado e todos os outros senadores aqui evitavam de tratar esse assunto. O senador Cristóvão foi o primeiro senador que eu me lembre, por favor, me corrijam se eu esteja falando alguma besteira, que teve a coragem de publicamente botar esse assunto na ordem do dia e botar uma audiência pública e várias audiências públicas nessa comissão para discutir esse assunto. E ele está ouvindo com muita dignidade e conhecimento que eu conheço o professor, e ele está ouvindo muito isso, e ele tem uma humildade muito grande de admitir que ele não tem opinião formada, que esse que é o ponto fundamental. Se ele tivesse opinião formada, ele já teria apresentado uma proposta. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Aqui é o local, realmente, para nós discutirmos. Como disse o colega, o jovem advogado, nós temos de parar de fazer uma defesa aqui quase futebolística. Eu sou Flamengo, então quem é Fluminense eu sou contra. Eu não gosto de Vasco, eu sou São Paulo, sou contra Corinthians. Sou Cruzeiro, sou contra Atlético. Pessoal, todos nós somos brasileiros. A gente está procurando soluções melhores para o nosso país. Então, nós temos de ouvir as opiniões diferentes e temos de tentar achar algum acordo, senão nós vamos ficar nos matando. Por favor. Nós temos o coronel que está vindo aqui contando a experiência dele do lado, vou usar a expressão, da repressão. E ele está admitindo que não se ganha guerra desse jeito. Alguém duvida da capacidade combativa do coronel? Eu acho que não. Então, se ele está passando a visão dele, ele tem alguma coisa de experiência que a gente tem de ouvir para poder decidir. Não estamos negando a experiência de cada um. Eu acho que isso que é o ponto principal. Jorge, né? Jorge que contou sua experiência, o Marlan contou a sua. Eu acho que a coisa tem de ser mais calma, sabe? Nós temos de nos tratar de maneira... Esse assunto tem de ser discutido de maneira científica. Várias das chamadas drogas, na minha época, eram chamados de tóxicos. E mudaram o nome porque começou a se provar que álcool é tóxico e cigarro é tóxico. Então, cada uma dessas indústrias procurou mudar o nome das outras concorrentes deles para poder eles não serem abordados. Eu gostaria de dizer, a democracia não é a ditadura da maioria. Prestem bem atenção disso.
A democracia não é a ditadura da maioria. Na democracia, nós temos de conviver com minorias, porque em vários momentos, cada um de nós aqui será uma minoria que querá ter seu direito respeitado. Então, não é porque uma hora eu sou uma maioria que eu oprimo a minoria. Eu tenho de aceitar. Nós temos de achar um ponto de equilíbrio e convergência. Bandido não vai virar empresário. Bandido é bandido. No dia que se houver uma descriminalização, regulamentação, aão que seja, o bandido não vai, o traficante não vai operar. Não vai. Ele continua da bandidagem. E essa é uma das maneiras de se quebrar. Pessoal, eu vou dar alguns exemplos. Tinha um colega aqui que foi muito veemente antes de mim, estava sentado aqui atrás. Ele disse, no dia que o Brasil for semelhante aos Estados Unidos, então eu vou dar uns dados semelhantes. Estados Unidos tem 2 milhões de presos. Quantos o Brasil tem, coronel? 2 milhões aproximadamente, não é isso? 1,5 milhão, quanto? 500 mil, meio milhão. Sendo que eles têm mais, a população deles é maior. Aí eu pergunto, exatamente. Então eu pergunto, nós estamos caminhando para a mesma proporção que eles. Ao lado dos Estados Unidos está o Canadá, em cima, que tem uma regulamentação que permite a pessoa plantar maconha em casa. Eu não falo isso porque me contaram, eu vi. E aí o que acontece? Pegue as taxas de violências canadenses, pegue o PIB canadense, pegue o índice de desenvolvimento canadense, pegue o nível educacional canadense. Será que eles estão decaindo? Eu não acredito. Eu tenho visto o contrário. O nosso está tendo grandes problemas, mas a questão, por favor, minha vez, por favor. Aí o que acontece é o seguinte, disseram há 35 anos atrás, quando a Holanda regulamentou o uso da maconha, disseram que a Holanda ia se afundar, ia desaparecer como país. Sua juventude ia se acabar, o país ia desaparecer e praticamente iria afundar debaixo do mar quando viesse a primeira inundação, que a Holanda é abaixo do mar. A Holanda é aquele time que ganhou do Brasil agora, não é verdade? Não foi essa? Eu sou jogador de polo aquático há 35 anos, que é um dos esportes mais difíceis que tem. Já joguei várias vezes contra holandeses. Dessa geração que disseram que iria desaparecer. Eu vejo presidentes de empresa, eu vejo grandes profissionais liberais, eu vejo pessoas bem-sucedidas que levam sua vida normalmente. Então, calma, gente, calma. Eu acho que as coisas têm de ser discutidas com calma. Está entendendo? Se você perguntar para um alcoólatra internado se ele é favorável à liberação do álcool, ele vai até dizer que ele é contra. Porque ele sabe que o álcool foi a semente do seu dano. Gente, eu venho de um pai que morreu de infarto agudo do miocárdio, porque a geração dele era bonito se fumar. Ele lutou na Segunda Guerra, foi preso na Segunda Guerra, sobreviveu à Segunda Guerra e morreu de infarto por conta de cigarro, que o cigarro era a droga permitida, paga pela indústria do cigarro para aparecer nos grandes filmes de Hollywood. Alguém citou, as mulheres começaram a fumar, não estavam nuas na tal manifestação, não. Em 1929, a indústria tabagista produtora do cigarro Camel, eu vou dar o nome, porque eu acho que as pessoas precisam saber o nome dos bois, pagou para um grupo de mulheres, dizendo que elas participarem de uma parada da primavera, alguma coisa em maio, em Nova York, e fizeram uma grande divulgação antes que haveria um movimento contestatório das mulheres, que as mulheres não fumavam. E aí 10 mulheres, atrizes e socialites apareceram fumando na manifestação. E aí começou o marketing dizendo que era direito das mulheres fumarem também. Até a Primeira Guerra, o cigarro não era essa praga mundial que existe hoje. Se enviava um pedaço de tabaco para os marinheiros fumarem. Aí dos marinheiros passaram para os soldados. Aí a Camel, essa mesma indústria, passou a oferecer aos soldados norte-americanos já o cigarro empacotadinho. Aliás, era uma das maiores causas de morte nas trincheiras, era o cigarro passado à noite, que a luzinha da brasa do cigarro ia passando e identificava. O atirador furtivo esperava 1, 2, 3, o terceiro morria. Procurem na história da Primeira Guerra que vocês vão encontrar isso. Aí o que é... Exatamente.
Aí o que acontece? A primeira guerra foi feita com navios usando cordas de maconha. A roupa, o jeans, era de maconha, cânhamo. Cânhamo é maconha. E era plantada até 1928, 29 nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil, em quase todo o mundo. E a explosão das drogas vem exatamente depois da proibição. Então, por que uma coisa que antes não era proibida, não havia essa explosão, e depois que foi proibido houve a explosão? Há algo de errado nisso. Eu não estou dizendo que se liberem as drogas. Eu estou dizendo que há algo errado nessa política. Vamos abrir os olhos, é verdade. Olha outra, vamos pensar uma... Comida é droga? E as pessoas que têm compulsão alimentar e são obesas mórbidas? A comida não é uma droga para elas? Vamos proibir a comida? Vou pegar radicalmente a questão. Alface tem opiáceo. Lá na Itália, a gente usa... Meu pai era italiano. Lá na Itália, a gente usa alface macerado para passar dor de dente. Por que passa dor de dente? Porque tem opiáceo. Vamos então, proibir o alface? Gente, pessoal, maconha é uma planta. Maconha é uma planta. Se você jogar semente, ela vai brotar. Então, é uma estupidez a gente mover essa guerra se a causa disso é uma planta. É uma besteira. Sabe, nós estamos brigando com a natureza porque é uma guerra que não vai ser ganha. A solução não é essa. O porta de entrada, a teoria da escadinha, quer dizer que todo mundo que toma cerveja é um alcoólatra? Não, porque a afirmação que é feita... Um minuto, né, senador? A afirmação que é feita é que é porta de entrada. Então, todos nós que tomamos uma cerveja, nós somos alcoólatras? Eu discordo. Eu tive hepatite em 1985. Teve uma greve na UNB, a piscina ficou contaminada, eu peguei hepatite e me formei com hepatite. O médico disse, você tem que ficar 1 ano sem beber. Eu passei 1 ano sem beber. Sim. Não, é uma atitude lógica. Sim, forçadamente. Mas vem cá. Se eu fosse viciado, eu não conseguiria. Eu teria síndrome de abstinência, eu tremeria, eu perderia minha concentração. Então, não é assim, pessoal. Existe o chamado autocontrole. E a gente não pode... Se o álcool é uma droga... O álcool é uma droga... Gente, eu vou só... Por favor... Eu vou só dar o último para encerrar. Por favor. Ouvimos... Um momento. Nós ouvimos todos aqui. Estão querendo tirar a palavra dele? O último? Não aceito. Pode continuar. Obrigado, professor. Obrigado, senador. Eu queria só lembrar o seguinte. John Lennon fumou maconha e foi assassinado por um sujeito que tomava remédios controlados. Kennedy fumou maconha e foi um dos presidentes melhores e foi assassinado pela máfia porque ele se opôs a grandes esquemas ligados à máfia em relação a Cuba, porque Cuba era uma lavanderia de dinheiro. Fernando Henrique Cardoso precisou sair da presidência para poder admitir isso, que a guerra contra as drogas é um erro. Então, o que nós estamos esperando para discutir esse assunto sem paixões? Nós temos de discutir cientificamente. Eu vi um cartaz desse senhor, respeitosamente aqui na minha frente, que diz que maconha faz mal ao cérebro. Essa pesquisa, que é repetida o tempo todo, é uma pesquisa que não existe, que quando a gente vai procurar, acha a referência dela, é uma pesquisa que foi feita da seguinte maneira. Pegaram 50 ratos e botaram dentro de uma caixa com 100% do tempo jogando fumaça. Se eu jogar 100% do tempo qualquer fumaça, você morre. E o que acontece? Os ratos morreram intoxicados. Então, eu quero dizer o seguinte. Por último, eu tenho uma sogra hoje cancerosa em estágio terminal no hospital aqui em Brasília. O único remédio que poderia aliviar o seu sofrimento seriam os remédios à base de maconha, porque ela está vomitando todos os remédios anticâncer, porque são tão tóxicos que ela põe para fora. Ela está morrendo pelo tratamento. Ela está secando na nossa frente pelo tratamento. Ela não vai morrer de câncer. Ela vai morrer pelo tratamento. Então, e ela fica apavorada porque ela acha que se ela tomasse algum remédio à base de maconha, seria pior do que ela morrer de câncer. E ela está morrendo.
Então, eu acho que a discussão não está justa. A discussão está time de futebol. Você é Flamengo, eu sou contra. A discussão está no caminho religioso. As cruzadas começaram quando os europeus invadiram o Oriente Médio para tirar os islâmicos, os infiéis. A guerra foi tão radical, que os islâmicos proibiram o álcool entre os muçulmanos desde então, que Maomé não proibia o álcool, mas passou a incluir nas partes mais modernas do Alcorão, numa das sutras, passou a proibir o álcool, porque eles ficaram apavorados com a bestialidade dos europeus. Em compensação, os europeus ficaram apavorados com uma tropa de elite muçulmana que tinha direito a fumar haxixe, os haxixim. Como eles não pronunciavam o termo direto, passaram a falar haxixinos, que virou nossos assassinos. Então, vocês vejam como a discussão se permeou em questões religiosas, permeou em questões passionais. Nós estamos perdendo o foco. Eu convido a todos, em vez de atacar a posição do professor, juntemo-nos, vamos trabalhar essa questão juntos. Todos nós somos brasileiros, todos nós desejamos o melhor aos nossos filhos. Todos nós queremos a melhor solução para o nosso país, mas a ausência de discussão não é a solução. Muito obrigado, senador. Eu quero encerrar. Antes de encerrar a sessão, eu quero lembrar a origem de tudo isso. A origem de tudo isso é um cientista da Fundação Oswaldo Cruz, que liderou um movimento de abaixo-assinado pedindo que o Senado analisasse. Não partiu do Senado, não partiu de nenhum senador. A senadora Ana Rita, isso entra pela Comissão de Direitos Humanos. A senadora Ana Rita recebeu sem nem saber de repente. Eu tomei conhecimento que foi indicado pela mídia. Eu podia ter recusado. Podia ter sido omisso, pastor, como o senhor me acusou. E ter dito, para que eu vou entrar nisso? Eu não fumo, eu não bebo, não uso droga. Acho uma pena que alguém precise de droga para ser feliz, mas tem gente que precisa, como pode precisar para não ter dores, como ele falou. Mas por que entrar nisso? Já tenho tanta briga, tanta gente contra o que eu defendo. E eu não vou negar a vocês que eu tive uma tentaçãozinha. Mas eu achei que eu não tinha o direito de fugir disso. Não tinha. E a minha mulher mesmo disse, quando eu conversei com ela, disse, eu não tenho o direito para a história de dizer que não vai relatar isso só porque é difícil. Então, eu vou continuar nesse processo. Não vou me submeter a um movimento que eu vejo aí chamado Libera, Cristóvão. Chega todo dia mensagem desse movimento. Agora, não vou submeter aqueles que hoje estavam me chamando de traidor do Brasil porque estou aqui presidindo essa sessão. Não vou me submeter. E são muitos, muitos. É uma quantidade imensa. E eu acho que um fundo bem religioso e não uma análise fria do assunto. Igreja diz o que é pecado, não diz o que é proibido. E Estado diz o que é proibido, não diz o que é pecado. Estado não tem direito de definir o que é pecado. E nem a igreja definiu o que é crime. Então, eu vou continuar analisando. Então, vamos ter diversas outras audiências. Eu vejo que muitos aqui já estavam na outra. São convidados a voltar, cada um deles, se quiser, e vai ter a palavra. E a gente vai debater. A televisão transmitiu a sorte de que está havendo um processo eleitoral, e com esse processo eleitoral estamos em recesso, então a televisão termina dando esse espaço. Foi muito bom. O povo viu, a população viu o depoimento do pai, Fábio, né, o nome dele, ouviu o depoimento seu, do seu irmão, ouviu diversos depoimentos, e eu tenho a impressão que o povo está em dúvida nesse país. Está em dúvida. Não é possível que não esteja em dúvida, como eu. Se a gente vai continuar proibindo uma menina de 11 anos de ter acesso a um remédio, ou não. Se a gente vai criminalizar algumas pessoas ou não. Ao mesmo tempo, acho que está em dúvida também se deve liberar, se deve regulamentar. Não acho que a opinião pública brasileira esteja aceitando isso de libera fácil, não. É um processo. E nesse processo eu vou continuar ouvindo. E no final eu vou ter, sim, o meu parecer. Não vou fugir disso, não. Se vai satisfazer ou não a um grupo, a outro, aí é outro problema. Mas não vou ficar fugindo
da minha responsabilidade diante de um problema tão sério como é o problema da droga, que a única coisa que eu tenho, a impressão que tenho certeza, é que estamos perdendo a guerra, porque está aumentando o consumo, está aumentando o número de dependentes. Tanto é que tem tantos aqui que têm abrigos, trabalhos para recuperar drogados. Então, o problema existe. E a gente não está sabendo como enfrentar. Alguns acham que sabem, mas não sabem. Vamos falar com franqueza. Não tem convicção de como é que enfrenta. Não é dobrando o número de policiais para prender todo mundo que a gente vai conseguir. E eu acho que a gente não pode ficar limitado só a uma droga. Esse mundo virou um mundo químico. Químico. Nós somos seres químicos, de remédios, de consumismo, de drogas, drogas das pesadas, drogas menos pesadas, o álcool, o cigarro. Estamos numa sociedade de química. E temos que enfrentar o assunto, seja regulamentando ou outra coisa. E eu vou tentar dar uma sugestão ao meu país de como é que esse assunto deve ser enfrentado. Finalmente, eu quero dizer que, na hora que eu recebi essa tarefa, eu me lembrei que eu já tenho tanto trabalho com convencer o povo brasileiro de que é preciso educar nossas crianças, e não estou conseguindo, essa é a verdade. Como é que eu vou me meter em mais uma coisa? E um dos argumentos, além de não ser omisso, é que eu pensei, a droga é um problema de educação. De educação para salvar os que estão nisso, e também um problema da educação das nossas crianças e jovens que, por causa disso, estão tendo dificuldades, sim. Então, eu acho que essa minha audiência faz parte da minha luta pela educação do Brasil. É apenas mais um capítulo, e eu vou levá-lo até o fim. Era isso, muito obrigado, e vamos continuar. Mas antes eu vou dar a palavra a cada um dos que estiveram aqui para muito rapidamente se pronunciarem. Coronel. Primeiramente, eu queria dizer que eu acompanho o trabalho do senador, leio todos os seus artigos e tenho certeza, se há um senador, se há um político no Brasil que não é omisso, esse político se chama Cristóvão Buarque. Não quero discordar, mas apenas levantar esse dado. Eu acompanho a sua vida. Obrigado. Vem uma pergunta aqui diretamente para mim que eu não queria terminar sem falar sobre ela. Veio do Rio de Janeiro, Maurício Moraes, me pergunta que uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas indicou que mais de 80% dos policiais apontam a excessiva prioridade no combate ao narcotráfico como um dos fatores que mais dificultam o trabalho da polícia. Como o senhor vê a questão da regulamentação? Bom, sobre a regulamentação eu já falei, e sobre a dificuldade do trabalho da polícia eu tenho, num artigo que eu vou deixar aqui depois, eu tenho mostrado que isso é um problema. Rapidamente, senador, a questão que já foi levantada aqui agora, né, Flamengo e Vasco. Eu disse no início que nós vivemos numa sociedade maniqueísta. Quer dizer, então eu fui aconselhado a, em nome dos meus irmãos, ser contra. Olha, eu estou nessa luta pelos meus irmãos. A minha luta é em homenagem a eles. Vejam só a diferença de perspectiva. E nós temos dois eixos. Foi falado aqui que o usuário não é mais preso. Sim, pela lei. Mas quando eu digo que depois que a lei foi editada, de 2007 a 2012, nós tivemos um aumento de 62% dos encarcerados por drogas, eu sou levado a concluir que dentro desse percentual há um grande número de usuários que, em função da sua condição social, da sua cor da pele, do local de residência, eles foram promovidos a traficantes. Então, esse dado é um dado da nossa sociedade que a gente não pode descartar. Há um eixo formal e há um eixo informal na prática em que isso acontece. A questão da prevenção. Eu tenho aqui um conceito que eu gostaria de propor.
O conceito que está presente na sociedade brasileira é que é preciso afastar as drogas, eu falei isso, afastar as drogas dos jovens. E aí nós temos, como se afasta as drogas dos jovens? Com polícia, com prisão, com repressão, com tiro. Não, afastar... Não, eu vou concluir. O meu conceito é o seguinte, é que é preciso afastar os jovens das drogas, e não as drogas dos jovens. Então, quando você pensa em que é preciso afastar os jovens das drogas, nós temos o programa de vocês, que é o programa da prevenção e da educação. Então, este é um conceito que eu gostaria de avançar aqui. E, finalmente, agradecer, senador, quando nada, pela oportunidade de ter sentado ao seu lado. Sinceramente, vamos lutar para que ele seja o presidente do Brasil? Esqueça isso. Doutor Nível. Alô? Bom, eu queria agradecer novamente o convite e, inclusive, elogiar a condução do debate aqui pelo senador. Não é fácil. Eu acho que o Brasil vive um momento histórico de discutir nessa casa a questão das drogas, principalmente a questão da regulamentação ou não da cannabis. Eu fico feliz também do depoimento do colega de Tinga, de que não fomos nem a favor nem contra. Eu acho que é isso. Eu creio que é a segunda vez que eu participo aqui. A segunda eu estava na condição de ouvinte, mas é a segunda vez que eu vejo um Flamengo e Vasco, e futebol é futebol, política pública é política pública. Eu acho que também o que eu tenho acompanhado aqui, existe uma demanda enorme em termos de informações qualificadas. Se a gente pegar e botar no papel o que nós escutamos hoje aqui, são informações totalmente desencontradas, para pessoas pró e para pessoas contra. Por exemplo, 50% dos homicídios estariam relacionados às drogas, né? Uma coisa que a gente escuta por aí o tempo inteiro, né? Assim, primeiro, o sistema de estatísticas do Brasil, nem de nenhum país permite você delimitar com tanta precisão se duas coisas fundamentais que podem estar relacionadas às drogas. Uma é a disputa pelo mercado, que é a questão do tráfico, que eu me referi aqui mais cedo. Uma coisa é a disputa pelo mercado, que nem sempre é violenta. Você tem tráfico em vários países do mundo. Em alguns países, como Brasil, Colômbia, você tem realmente um tráfico de drogas associado a armas, associado à disputa pelo território. Isso é vamos dizer, pensando nos homicídios no Brasil, é metade da questão, ou sei lá, é uma parte expressiva da questão. Outra coisa que eu acho que é fundamental para se debater e para se qualificar o debate é em que medida a violência letal está relacionada ao consumo de drogas. E aí, cada droga é muito diferente da outra, né? A gente pode estar falando de álcool, a gente pode estar falando de cocaína, a gente pode estar falando de crack, e nisso há uma lacuna de conhecimento enorme, né? Então, eu coloco novamente aqui à disposição o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Minha colega, a Nara Santos, provavelmente vai participar de uma audiência futura aqui, justamente para abordar essas questões de saúde, porque muito se fala em prevenção, mas o que é a prevenção? Pouca gente sabe o que fazer, pouca gente sabe o que medir, como medir se aquele programa de prevenção está dando certo ou não está dando certo. E, além de prevenção, nós precisamos de tratamento, porque nós, afinal de contas, nós tivemos casos aqui de pessoas que morreram por drogas, mas o senhor está aqui, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o senhor é um sobrevivente dessa questão, e eu acho que cada vez mais, para além da cannabis, é fundamental discutir a questão do tratamento de um ponto de vista mais amplo, da rede de tratamento. Então, termino a minha fala aqui só reafirmando que a incerteza eu acho que é fundamental nesse processo. Eu acho que se um relator de um projeto dessa natureza já sentasse aqui com todas as certezas, nós estaríamos fadados ao fracasso. E, fundamentalmente, assim, só uma coisa que surgiu uma grande polêmica, que é a famosa reunião da UNGAS, né? É fundamental esclarecer, como funcionário das Nações Unidas, que o que as Nações Unidas pactuam nada mais do que resultado da discussão entre os Estados-membros, né? Ou seja, muitas vezes parece que a ONU ou que o NODC defende essa ou aquela posição, que está incentivando a guerra contra as drogas, não está incentivando, etc. Não. Isso daí, existem fóruns muito específicos, um deles vai ser a próxima UNGAS em 2016, que promete demarcar
vamos dizer, um novo caminho, assim, uma nova agenda para a discussão internacional de políticas de drogas, vai ser em 2016. Na última reunião, teve um pouco, tem se comentado muito, dessa ideia de acabar com o consumo acabar com a maconha, com a cocaína, mas isso foi feito no bojo de várias outras recomendações. Eu acho que a gente não pode reduzir a Ungás a isso, e vai ter uma nova Ungás. Então, novamente agradeço a oportunidade de estar aqui e fico à disposição para conversar com vocês de uma maneira amistosa assim que terminar. Bem, para concluir, eu quero pegar uma frase do coronel que eu acho que foi extremamente rica para nos dar uma orientação. A estratégia que vamos seguir é não deixar que as drogas cheguem aos jovens ou fazer com que os jovens não cheguem às drogas. Eu creio, coronel, que o senhor trouxe aqui uma metodologia de trabalho muito interessante. E aí está, essa aqui é a repressão, essa aqui é a educação. Então, o grande desafio nosso é como resolver isso. E eu concluo a vocês dizendo que até café eu só tomo sem cafeína e é muito melhor.